município precisa. Lançamento dia 9 de maio às 8h30, aqui na Rádio e TV Atitude Popular. Olá, eu sou Alberto Perdigão, sou jornalista e tenho uma notícia para você. A partir de segunda-feira, dia 9, você participa do programa Bancos da Democracia, aqui na Rádio e TV Atitude Popular. Durante 1 hora nós vamos conversar sobre economia solidária, bancos comunitários, moeda social com os maiores especialistas e com gente que faz. Programa Bancos da Democracia, patrocínio Instituto É Dinheiro Brasil. É segunda-feira, dia 9, 8h30 da manhã. Eu espero você aqui. Bancos da Democracia, a moeda de que seu município precisa. Toda segunda-feira às 8h30 da manhã, aqui na Rádio e TV Atitude Popular. Uma realização. Instituto É Dinheiro. Apoio. Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Comitê Popular pela Democracia. Comitê Popular pela Democracia. Café com Democracia. Um programa da Rede de Comitês Populares pela Democracia. Café com Democracia. Para você curtir, comentar e compartilhar. Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha todas as manhãs no Café com Democracia. Muito obrigado pela audiência, a você que nos acompanha pelas emissoras de rádio AM e FM do Ceará e da Bahia, que estão conveniadas à Rádio Atitude Popular. E a você, internauta, muito obrigado pela conexão, muito obrigado pela curtida. A gente agradece demais também quando você compartilha o nosso programa com a sua rede de amigos, quando você indica o Café com Democracia na sua timeline. Muito bem, olha, a gente está muito satisfeito de estar de volta aqui transmitindo do estúdio. Isso vai começar a acontecer agora, que estamos com um nível de segurança mais confortável em relação à pandemia. A pandemia continua, nós aqui continuamos com os cuidados necessários previstos no decreto, e é muito legal estar aqui no estúdio com você. Muito bem, hoje o programa está trazendo como tema a plenária estadual de economia solidária. É a 6ª plenária estadual. A economia solidária é um tema que está ganhando espaço muito fortemente. A sociedade está descobrindo esse novo jeito de fazer a economia, de reorganizar as relações de produção, de trabalho, e o Café com Democracia está muito comprometido com esse tema. Toda a Rádio Atitude Popular, aliás, e toda a comunicação alternativa. A gente vai conversar sobre a 6ª plenária estadual da economia solidária com a Isabel Forte. Ela é da Rede Cearense de Economia Solidária, e ela vai trazer para a gente como é que está o calendário, o cumprimento dessa jornada estadual, que é uma jornada preparatória para o encontro nacional, para a plenária nacional que vai acontecer. Daqui a pouco a gente vai passar para você essas datas e como você pode se inscrever. Para me ajudar a fazer o programa, nós estamos recebendo o Eduardo Barbosa. Muito legal ter também o Eduardo Barbosa, ele que é não só um técnico, né, da mais alta qualidade nessa área, mas é também um militante da economia solidária. Então o Café com Democracia está começando com a técnica do Jonathan Neto. Na produção jornalística está o Esdras Gomes e a direção da Rádio Atitude Popular é do Souza Júnior. Comece melhor o dia. Café com Democracia. A apresentação do jornalista Alberto Perdigão. Olá, muito bom dia, boa semana. A você que está entrando agora no Café com Democracia, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por tomar café com a gente, por estar com a gente em mais uma manhã. Hoje o Café com Democracia está trazendo como tema a plenária estadual de economia solidária. Está recebendo a Isabel Forte, daqui a pouco a gente conversa com ela. Eu queria primeiro me autodescrever. Eu sou mestiço, eu tenho cabelo curto, cabelo preto, uso uma barba rala, já com alguns pelos brancos, né, que são as marcas
da minha idade. Hoje estou vestindo uma camisa de pano preta, tem botões claros, botões brancos, e estou trazendo na cabeça um boné branco com o escudo com o emblema de um time muito popular do basquete dos Estados Unidos. Muito bem, gente. A plenária estadual da Economia Solidária está, digamos, percorrendo o estado, né? Já tivemos algumas plenárias em regiões importantes. Nesse próximo dia 13, anote aí, será a plenária de Fortaleza e também de Itapipoca. Daqui a pouco a gente vai passar o link para você se inscrever, para você ter mais informações sobre a programação. E em maio, uma plenária zona estadual, reunindo todas as boas ideias, os bons posicionamentos que vão surgindo nesses territórios. E finalmente, em julho, o país vai realizar uma plenária nacional. Muito importante ter essas datas em mente, não só para participar, mas para linkar com o ano eleitoral, com a eleição que está se aproximando. Estamos aí há poucos meses da campanha eleitoral e esse tema vai entrar na campanha. Eu não sei o que é que, por exemplo, o Bolsonaro poderia dizer na campanha sobre economia solidária. Ele nem entende de economia e nem entende de solidariedade, de relações mais fraternas, mais horizontais, mais justas na organização da economia. Mas o presidente Lula já se manifestou, tem se manifestado, é toda uma postura do Partido dos Trabalhadores e do campo da esquerda coerente com a economia solidária. A gente está muito interessado em ver esse tema no programa de governo do presidente Lula. Muito bem, Isabel Forte, muito obrigado por ter vindo, muito bom dia. Eu queria começar esse papo, Isabel, você explicando a importância dessas plenárias, o que é que essa plenária constrói. Eu imagino que no final sairá lá em julho, na plenária nacional, será produzido um documento para ajudar a equipe do governo do presidente Lula, que, se Deus quiser, vai ser eleito sim. Pelo menos o que o país está querendo, é o que nós brasileiros estamos manifestando como opinião e desejo. Isabel Forte. Bom dia a todos e todas e todes. Perdigão, Eduardo, né? Eu sou Isabel Forte, trabalho na Caritas de Fortaleza, e a Caritas faz parte da Rede Cearense de Socioeconomia Solidária em Fortaleza e região metropolitana. Meus cabelos são curtos, castanhos, tenho as mechas brancas já também, uso óculos preto, estou de blusa pink, né, um rosazinho pink, e um pouco, e fone no ouvido para identificar um pouquinho, né, para identificar. A plenária, na verdade, acontece dentro do movimento, desde quando a economia solidária se organizou enquanto movimento social, nos anos 2000, ela acontece em dois formatos. Ela acontece a partir na época, né, atrás, acontecia a partir dos governos, que é a partir da CONAS, que são as Conferências Nacional de Economia Solidária, e a partir do próprio movimento, que se chama Plenária Nacional de Economia Solidária. Geralmente, quando é do governo, ele convoca para olhar para esse movimento, para ver o que é que tem acontecido, como é que tem chegado na sociedade, que tem efeitos de políticas públicas o próprio governo tem feito dentro desse olhar, né, para esse campo da economia, fundamental. E quando é de dentro do movimento, que a gente chama, que são as plenárias, o movimento fazendo uma olhada para dentro de si, para saber como é que está como é que precisa se refazer, como é que andam os trabalhos, o que é que a gente deixou para trás, o que é que a gente precisa retomar, fazer esse movimento, né? Então, assim, a ideia para essa plenária, essa sexta plenária agora de economia solidária, que ela tenta se estruturar desde 2019, mas veio pandemia, né, essas questões todas, e aí acabou dando esse embate. Mas a ideia é a gente fazer realmente essa reflexão, análise, né, histórica do próprio movimento, fazer essa avaliação para saber para onde caminha a economia solidária, né, olhando a partir da nossa conjuntura, fazendo uma análise conjuntural, né, olhando essa barbárie do capitalismo, porque a economia solidária
ela é a contramão desse sistema, porque ela propõe uma outra história, ela propõe coletividade, ela propõe solidariedade, ela propõe autogestão, autonomia e equidade de gênero, enfim, muitas questões, cuidado com a natureza. Ela faz uma proposta coletiva de cuidado para a economia, Isabel, para além do financeiro, né? Então, são essas questões. O movimento precisa olhar para esse lugar e ver como é que está o movimento, né? Isabel, e E aí olhando. não é Pois diferente. não. Não, eu queria só que você incluísse nessa sua primeira fala uma análise a respeito do seguinte, olhando um pouquinho para trás, esses 3 anos e quase 4 anos já do governo, com licença da palavra, Bolsonaro, tá? Que propõe para o país um modelo ultraliberal, um modelo de governo onde a participação e o controle são reduzidos a zero, onde o movimento social e a organização social, de uma maneira geral, às vezes até é criminalizada, né? É desprezada e às vezes até criminalizada. Qual é a grande questão, quais são os grandes entraves, quais são as reivindicações da economia solidária do país de uma maneira geral nesse momento? O que esses documentos vão provavelmente apresentar como reflexão? Olha, Perdigão, tem coisas que a gente não consegue dizer nem só a partir do Bolsonaro, mas desde o golpe de 2016, né, que a gente vem com um desmonte de políticas que tem destruído as questões sociais e econômicas, tem feito congelamentos absurdos de direitos, né, principalmente de direitos básicos, e tudo isso influi demais as questões é, é, nas, nas nas estruturas voltadas para a questão da economia solidária, porque a economia solidária tinha, inclusive, dentro do processo dos governos de esquerda, uma estrutura que garantia uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, que era o local onde circulavam projetos para as políticas públicas de economia solidária, fortalecia os pequenos produtores, né, os grupos produtivos, que a gente chama tanto na cidade quanto no campo. E essa Secretaria Nacional de Economia Solidária, logo em seguida, ela foi se desfazendo ao ponto de hoje ser um departamento, né, que não tem atendido a muitas coisas. Os projetos que existem hoje ainda no governo nacional, no governo federal, ainda são resquícios de projetos que foram colocados antes mesmo da eleição do Entendi. Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, nós não temos a questão das políticas públicas, elas têm sofrido um desmonte gigantesco, não tem garantido esse tipo de coisa, né? Está tentando agora com a PL, um projeto de lei nacional, a Lei Nacional de Economia Solidária, que já vem tentando há tempos, desde 2010, que se tenta essa lei, para 2010, né? Para a gente ter uma ideia. Então, assim, foi que ainda era nos governos de esquerda, mas, assim, é uma dificuldade muito grande garantir políticas públicas dentro da governança, né? Dentro dos governos. Mas, assim, à medida que se é possível, né? Tem se consolidado algumas leis, mas é necessário leis nacionais, leis estaduais e leis municipais para garantir suporte, né, para os grupos produtivos, para essa forma de economia que cada vez mais se fortalece à medida do que caminha, né, porque ela é muito recente, pelo menos, na verdade, ela já existe há muito tempo, mas enquanto movimento social, ela vai se consolidando agora, né, ela está com 22 anos, digamos assim, enquanto movimento social Muito propriamente bem. dito no Brasil. Muito bem, estamos recebendo Isabel Forte, ela é da Rede Cearense de Economia Solidária. A gente conversa hoje sobre a plenária estadual de Economia Solidária aqui do Ceará. Eu queria pedir desculpas ao internauta e ao ouvinte por algum barulho que a gente possa estar deixando vazar aqui, deixando entrar no ar, mas aqui vizinho aqui ao estúdio, nosso vizinho resolveu começar bem cedo uma obra e deve ter ali uma maquita, uma máquina de serrar, alguma coisa do tipo. Então a gente pede desculpas, mas vamos continuar o programa normalmente. Eu aproveito para mandar um bom dia para quem está participando e eu fico aguardando durante essa meia hora a sua participação, internauta. O Josivaldo Bispo de Sá está com a gente, manda aqui uma hashtag Lula13 2022. Quem está com a gente é o João Patrício também, manda Lula presidente.
E o Josivaldo Bispo, ele completa fazendo aqui um comentário. Lula é muito maior que um líder político. Lula é a figura representativa de todo o significado da esperança de um país melhor. Lula é o símbolo da certeza em dias melhores. Até hoje ninguém provou nada contra Lula. A única coisa que ficou bem claro foi a armação para tirá-lo das eleições de 2018. Muito bem, valeu, Josivaldo. Muito obrigado pelo comentário. O Reginaldo Regis também está com a gente. Manda aqui uma hashtag Lula presidente. Alexandre Henrique, estamos com Lula. Quem mais? A Nilvânia Alves manda aqui uma super hashtag Muda Brasil, muda de verdade. Outra hashtag Lula PT 13. E continua a Nilvânia. Lula roubou a fome do povo. Lula 13, ela está bem entusiasmada e eu também. Valeu, muito obrigado pela participação. A gente aguarda a sua participação durante o programa. Eu quero mandar aqui um bom dia para você. Mande a sua pergunta, mande o seu comentário. Eduardo Barbosa está com a gente, me ajuda hoje a fazer o programa com comentários. Eduardo, a importância dessas plenárias e a análise, né, desse momento. Eu acho que a economia solidária, enquanto movimento social, já é uma vitoriosa, porque enfrentar essa maré adversa não é fácil. Eduardo. Bom dia, Isabel. Bom dia, Benigão. Bom dia, nossos ouvintes. Inicialmente, eu gostaria de colocar, né, que uma política pública, como a Isabel colocou, então, ela foi trabalhada, né, a nível nacional no Ministério do Trabalho, na Secretaria Nacional de Economia Solidária, nosso Paul Singer, né, que era uma grande liderança intelectual e prática, né, da formulação, né, da economia solidária no Brasil. Isso, como a Isabel falou, isso foi se transformando num movimento social, né? Então não é só uma questão econômica. Então esse movimento social, ele foi um dos primeiros, pela potência que ele tem, ele foi um dos primeiros fortemente atingido, né? Então o corte foi imediato das políticas, né? Então eles sabiam bem o potencial que tinha de transformação, né? Então, por causa disso, o ataque foi tão frontal e direto, né? E nesse sentido, o que tem hoje, tá certo? É uma iniciativa de, primeiro, colocar isso na Constituição de uma forma mais efetiva. Então, o senador Jacques Wagner já foi feita uma primeira votação no Senado, e agora, no dia 3 de maio, foi em segunda votação a PEC 69, que é de 2019, ela foi votada e nós tivemos em segundo turno 64 votos, então mais de 2/3. E qual é uma coisa aparentemente simples, né? Mas é o termo economia solidária fazer parte, tá certo, do princípio da ordem econômica. Então ele vai entrar pela emenda, né? Por isso que tem que ter uma votação alta, né? E tem que ser uma emenda à Constituição para ter uma força, né? E de ficar muito difícil desmontar a política, porque nós fizemos política de governo, mas não tinha uma política de Estado. Tá certo? Então esse foi a vitória recente, né? Foi a votação em segundo turno, e mais precisamos ter a votação em 2 turnos também na Câmara Federal, para consolidar a economia solidária com o princípio de economia da nossa Constituição. Então, acho que a plenária está nesse momento, né, Isabel, desse esforço, né, dentro do parlamento, né, mesmo com esse governo, mas nós sabemos que existe uma abertura dentro do parlamento e está sendo trabalhado dessa forma, né? E, por outro lado, como a Isabel colocou, nós temos nos governos de esquerda, no caso do nosso Ceará também, um movimento de legislações estaduais. A nossa foi dentro de um bloco de propostas do deputado Moisés Braz, ela foi aprovada, a política estadual de fomento à economia solidária. Agora, ela foi sancionada no dia 11 de janeiro desse ano, já 2022, né? Então, ainda precisa entrar na parte de regulamentação, mas já temos isso aí, e temos recursos hoje dentro do FEDAF, né, que é lá na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, e no Ceará Cred, né, que é lá na ADES, na Diretoria de Economia Popular e Solidária, que foi criada também recentemente, né, lá na Secretaria de Economia e Trabalho. Então, nós temos hoje, e diversos estados também, a Bahia também tem uma legislação já bem consolidada, né? Então, a primeira coisa é a gente transformar isso numa
política de passar de uma política de governo para a política de Estado. Esse é o grande movimento que está hoje. E a plenária, como a Isabel falou, é nesse momento de uma retomada, tá certo? E o que se pode fazer, né, do ponto de vista prático, ainda com pouco esforço das políticas públicas, e como vai ser a incidência no processo eleitoral, que nós precisamos retomar todas essas questões. E certos setores conseguiram se desenvolver, como é o caso das finanças solidárias, né, que vão até daqui a pouco ter o primeiro programa aí sobre os bancos comunitários e as moedas sociais, né, um programa, já começa a ter um programa específico sobre isso. Então, o e-dinheiro hoje é uma tecnologia de economia solidária consolidada no Brasil todo. Então, nós temos, mesmo com todos os contratempos, avanços a partir da própria auto-organização, como a Isabel falou. A autonomia e a auto-organização é um princípio central da economia solidária. Então, mesmo com as dificuldades de governo, existe um esforço da população para poder tocar a economia solidária. Muito bem, muito obrigado pelo comentário, Eduardo Barbosa. Daqui a pouco eu quero ouvi-lo novamente. Agora, eu queria passar novamente a palavra para a Isabel Forte, mas antes registrar aqui a participação. Quem está com a gente, deixa eu ver aqui, gente, dá um tempinho aqui. Sumiu aqui a minha timeline no momento, mas estamos de volta. Olha só, o Raimundo Nonato está com a gente, muito obrigado pela audiência. Quem está com a gente também é a Beth Menezes. Muito bom dia, Beth. Limírio Gonçalves de Castro está com a gente, manda aqui uma hashtag Lula 13, presidente no primeiro turno. Ronete Costa também está com a gente, manda um bom dia, Ronete. Márcia Silveira, vamos juntos pelo Brasil, Brasil feliz de novo, Lula presidente, Lula no primeiro turno, Lula sim, Lula melhor presidente, Lula presidente 2022 e fora Bolsonaro. Cecília Fatureto está com a gente, muito obrigado pela conexão, Cecília. Ela também manda aqui uma hashtag Lula 13. Eduardo, é uma pergunta aqui da Adelaide Prata. Como no novo governo está a economia, esta economia poderá ser mais significativa no sentido de ser mais apoiada e orientada? Qual o dever de casa para quem faz? Eu vou aproveitar essa participação, essa intervenção da Adelaide, para incluir aqui uma pergunta, uma espécie de jabuti. Não é o prefeito municipal o principal responsável por fomentar, primeiro, a cultura da economia solidária? Não é no território que a economia acontece, que a cidadania acontece, que as relações comerciais, enfim, acontecem prioritariamente? É uma ideia que eu tenho sem entender de economia solidária, mas entendo de uma negligência, na minha opinião, escancarada, salvo as raras e boas exceções que nós estamos vendo, inclusive em relação às finanças solidárias, né, aos bancos comunitários, mas de uma maneira geral, o prefeito não está nem aí. Não seria o caso, então, de começar por baixo, começar por base, pela base, essa revolução? É a questão que eu trago agora para a Isabel nessa segunda rodada. Perdigão, assim, existe uma interlocução, né? Existe uma necessidade que haja diálogos, e diálogos, assim, dentro do governo municipal, de secretarias, não é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Veja como essa economia solidária, ela se consolida, ela não trabalha a partir de um específico, ela trabalha a partir de coletivos. Então, não é só a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas é a Secretaria de Assistência Social, mas é a Secretaria de Trabalho. Então, é uma junção é a Secretaria de Cultura, né? É uma junção de espaços que vai dizendo para você que precisa ter diálogos que envolvam as possibilidades para fortalecer o movimento, ou então a organização da economia solidária de uma forma geral, o movimento geral de economia solidária. Por quê? Porque precisam leis municipais. Nós temos uma lei municipal que não foi regulamentada, assim como a nossa estadual está aí, ainda não foi regulamentada, ela precisa ser revista, né, olhada direitinho, assim como a nacional também ela não foi implementada. Então, existem questões nas leis, inclusive, que elas precisam se voltar com a essência do movimento,
Então, dentro de Fortaleza existe uma lei que está, eu acho que nós temos tentado dialogar, mas não conseguimos, porque essa lei, as leis para serem sancionadas no município, no estado, ela precisa ser vir do próprio prefeito, do próprio governador, né, lá das bases locais, assim, lá em cima, né, nas hierarquias. Então, assim, eles que vão fazer, né, vão dar a sua palavra final. Então, é preciso que haja também uma disposição dos municípios, de todos os municípios. Né? Aqui no Ceará, alguns municípios têm leis, mas no Crato tem lei, né, de economia solidária, em Sobral tem lei que já tem regulamentação, já está regulamentada. Então, assim, mas são pouquíssimos os municípios que a gente pode listar que tem leis. Assim, agora, nesse momento, meu juízo não vai funcionar quais são. Sei. Mas, assim, a importância dos municípios consolidarem, né, políticas de economia solidária é necessária. Agora, assim, às vezes as políticas de economia solidária, elas não vão diretamente para o pequeno produtor. Elas acabam tendo elas ampliam de uma forma que vai já para a gente que já tem políticas já definidas, como pequenas empresas, grandes negócios, essas coisas já estão definidas. Então, essas coisas nós precisamos também ter muito cuidado, porque se a gente define novas políticas voltadas para esses públicos que deveriam ser para os pequenos produtores, para os produtores familiares, para os produtores coletivos, aí nós estamos tirando o direito e não estamos dizendo que ali é lei de economia solidária, né? Então, isso é preciso ter muito cuidado. Isso. E as leis, elas têm que ir se consolidando, né? Precisam consolidar. Então, nós temos que olhar, abrir, debulhar, olhar se elas estão atingindo seu objetivo, né? Essa é uma grande necessidade. Valeu, Isabel Forte, muito obrigado pela explicação. Eu acho que esse é um desafio, essa é uma questão que vai aparecer com força na plenária estadual. A gente lembra que a plenária de Fortaleza e de Itapipoca acontecerão no próximo dia 13. Isabel, um link para quem está interessado em conhecer um pouco mais de economia solidária, para conhecer um pouco o funcionamento e como faz a inscrição das plenárias. Só para a gente encerrar, né? E passar para o Eduardo ainda. Tá certo. Então, rapidinho para passar para Eduardo falar, ainda ter essa oportunidade de falar. Eduardo é um grande parceiro nosso, assim como a Democracia no Ar também é um grande parceiro da economia solidária. A gente agradece demais, principalmente pela presença em todos os momentos fortes que a gente realiza, né, no campo aqui no Ceará, tanto do feirão, dar todas as coisas que quando nós estamos realizando. Eu gostaria de agradecer enquanto a memória está lembrando aqui, né, é importante trazer presente. Mas, assim, dizer que algumas plenárias elas já têm acontecido nos territórios. Nós definimos plenárias territoriais que fossem híbridas, que fossem presenciais, né, elas tivessem esse tom, elas estão acontecendo nesse formato. Tem umas que foram todas presenciais, como em Sobral, Tianguá. Sobral e Tianguá foi uma macro-região que eles fizeram. No território do Aracati e do Jaguaribe foi feito híbrido, né? E agora foi feito com uma feira lá no território do Cariri. Então, e eles optaram por fazer uma parte e vão dar continuidade em Barbalha agora novamente, quer dizer, não finalizou tudo. Fortaleza, nós já foi feito um link, foi divulgado esse link para inscrições, né? E nós já fechamos, infelizmente, nós já fechamos a participação. Se alguém quiser entrar em contato com a gente para participar enquanto convidados agora, para se apropriar mais dessa temática, aí fala com a gente que nós também vamos tentar fazer com que essa plenária ela seja transmitida. Vamos ver se a gente consegue fazer de forma híbrida também. Estamos aqui tentando dialogar, tá certo? Tá bom. E assim... Muito bem, Isabel. Eu vou pedir a sua licença para colocar na timeline aqui do programa o seu telefone de contato para a eventualidade de alguém que queira aí uma exceção, uma participação mesmo que como ouvinte, tá bom? Muito obrigado. Eu quero ouvir ainda conclusivamente Eduardo Barbosa. Então, respondendo a Adelaide, né, que acompanha esse tema também aí, né, um abraço para ela. Então, nós temos, acho que, uma ordem de questões que precisam ser colocadas, né? Primeiro, acho que o dever de casa.
nós precisamos fazer um novo ciclo de organização política e econômica, né? Então nós precisamos, isso acho que é um tema forte, né, Isabel, em discussão. O processo de auto-organização, tá certo? Ele tem certos entraves e, né, e precisamos discutir melhor a relação entre a economia solidária, o sindicalismo e o cooperativismo. Eu acho que tem pontos de interseção aí, né, entre essas três forças organizativas que os movimentos sociais que podem potencializar, né? Então isso é um papel nosso da sociedade civil, do movimento, tá certo? Da integração dos movimentos num processo superior de organização. Então, o novo ciclo organizativo da economia solidária, junto com os negros, com os jovens, com as mulheres, certo? Os movimentos precisam dialogar e trazer mais de forma integrada. Como a Isabel falou, a economia solidária ela funciona bem se estiver bem integrada, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. E o outro nós temos um sistema organizado, como foi organizado o sistema de saúde, o sistema de educação, da assistência social. Nós temos que organizar nacionalmente, tá certo? De modo federativo, entre as três instâncias federativas, tá certo? O sistema nacional de economia solidária. Só vai ter uma forma realmente que atinja todos os municípios se nós tivermos esse processo da legislação, né, completa, formando um sistema, né? Porque hoje são políticas isoladas. Tá certo? Então, são essas duas grandes linhas que eu avalio. Uma, do ponto de vista da organização da própria sociedade, né, que faz essa opção de um modelo que se contrapõe na prática ao modelo neoliberal, né, e buscando uma transformação social mais profunda na perspectiva do bem viver, do ecossocialismo, do programa mais social-democrata, avançado, do nome que se queira dar, né, em termos aí de modelo de economia, mas precisamos ter esses dois caminhos, né, o caminho da auto-organização e o caminho de um sistema nacional estruturado de economia solidária. Valeu, Eduardo Barbosa, muito obrigado pelos comentários. Isabel Forte, muito obrigado pela presença. A gente encerra o Café com Democracia, mandando aqui um bom dia muito carinhoso, muito fraterno, para quem esteve com a gente durante o programa: Márcia Silveira, Cecília Fatureto, o Souza Júnior entra aqui para lembrar que vamos estrear daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, o programa Democracia Bancos com Democracia, e a gente vai ter muito gosto de ter aqui a sua participação, de ter aqui a sua interação. Valeu! Daqui a pouco, Bancos da Democracia é o programa que estreia hoje na Rádio Atitude Popular, e eu espero você aqui com a gente. Para você que nos acompanhou pelas emissoras de rádio, para você que nos acompanhou pela internet, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela conexão. O Café com Democracia volta amanhã com um novo tema e um novo convidado desses que você não vê na mídia tradicional. Para você, uma boa semana e bom dia. Café com Democracia. Comitê Popular pela democracia, Comitê Popular pela democracia. Bancos da Democracia, a moeda de que seu município precisa. Lançamento dia 9 de maio às 8h30, aqui na Rádio e TV Atitude Popular. Olá, eu sou Alberto Perdigão, sou jornalista e tenho uma notícia para você. A partir de segunda-feira, dia 9, você participa do programa Bancos da Democracia, aqui na Rádio e TV Atitude Popular. Durante 1 hora nós vamos conversar sobre economia solidária, bancos comunitários, moeda social com os maiores especialistas e com gente que faz. Programa Bancos da Democracia, patrocínio Instituto É Dinheiro Brasil. É segunda-feira, dia 9, 8h30 da manhã. Eu espero você aqui. Bancos da Democracia, a moeda de que seu município precisa. Toda segunda-feira às 8h30 da manhã, aqui na Rádio e TV Atitude Popular. Uma realização. Instituto É Dinheiro. Apoio. Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Atitude Popular.